Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Consegue Boa me ouvir? tarde. Sim, eu sou a Patrícia Tudo bem, Patrícia? Praxedes. Tudo bem, você? Tudo bem também. Bom, É, de primeiro momento é isso que eu tenho que fazer? Isso. Aham. Acho que é a Tá, Carolina que vai auxiliar a gente, né, Carolina? E é isso mesmo. Eu vou ver logo a ordem que a gente vai trabalhar, tá, Patrícia? E aí a tá, gente começa. Vamos deixar dar o tempo, que eu acho que todo mundo vai sim, entrando, né? E aí a gente tudo vai bem. conversar, tá bom? Tá, obrigada. Qual que é o seu artigo, Patrícia? Poder, É, é, poder e controle nas organizações. Uma análise comparativa entre abordagens estruturalistas, discursivas e contratuais. uhum. E o seu, Raquel, é autora também, né? Valências emocionais. Ah, tá certo. Raquel. Hum. Jamile, tá me ouvindo? Oi, gente, boa tarde. Oi, Jamile, boa tarde. Você é autora também, né? Eu sou autora também. Qual que é o seu artigo? É o das perspectivas analíticas da economia circular e catadores. Ah, legal. Tá bem. Então, só estamos. Tem um autor ainda que não está conosco. Então, vamos esperar um pouquinho e logo a gente conversa. Sejam bem-vindas, né? De antemão. Obrigada. As lâminas a gente passa para você, querida, ou na hora a reprodução? Na hora a gente faz a reprodução daí, tá? A gente tem permissão para compartilhar. Oi, Carolina, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Não consegui Tudo entrar bem. antes, mas está em tempo, né? Então, tá em tempo, sim. Ah, foi você que perguntou, Raquel, sobre os slides, né? Isso. Sim. Vocês conseguem compartilhar se tudo estiver como é para estar, tá? Então, ali embaixo tem uma flechinha, você consegue visualizar share? Sim, sim. Isso. Compartilhar, share Daí aqui. ali vocês conseguem compartilhar quando for a hora de vocês apresentarem. Carolina, tu tem a ordem que os artigos estão na apresentação? Não, eu tenho, mas eu acho que a ordem que eu tenho não é a de vocês, pelo menos a de ontem não foi. Quer que eu te fale aqui qual que eu tenho? Por favor. É poder e controle,
Peraí. Tá, Ambivalência, tá, debates para consolidação tá. E e perspectiva. perspectivas analíticas. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Então, acho que a gente pode fazer nessa ordem. Tudo bem para vocês, meninas? Tudo? Tá. Então, deixa eu ver aqui. A gente começaria, então, com o da Patrícia, o poder e controle nas organizações. Se a Patrícia quiser... Vai usar slides, Patrícia? Tá. Se quiser, então, testar, né? Para compartilhar, daí eu acho que já pode fazer. Tá. Deixa eu ver. Deu certo? Sim, carregou. Tá. Só colocar no formato de apresentação, né? Você Uhum. consegue? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Peraí. Hum, uhum. Assim? Deu certo também ou não? Não mudou para mim, não. Acho que Tá. ainda não mudou. É É, lá tem mesmo. embaixo, Lá sabe onde no, que fica? Pode falar, Natália. no canto direito, se você descer ali no seu PowerPoint, você vai ver um modo apresentação, Patrícia. Ah, aí também pode ser, né? Aqui Ma- no próprio Vai no canto com, inferior direito da sua tela e tem um hum, iconezinho ali. apresentação de slides. Isso. Não, mas eu acho que pode ir por aí também, ó. Se você for no do começo, deve dar certo. Mas não apareceu para vocês, né? Não. Então, pega o seu cursor e vai lá no final da sua tela, lá no canto inferior direito. Tem onde Hum, tem, do ladinho do zoom ali que você pode controlar, tem um botãozinho que se você clicar deve aparecer. Controle de slides tem. Será que seria isso? Hum. Não. Layout. Uhum. Patrícia, você está olhando aqui em cima, no controle superior? É, tem só Em- aqui o ó, Tá, então desce o compartilhamento. seu cursor lá para baixo, inferior, embaixo da sua tela. Aí você vai ver que tem uma barrinha com controle de zoom ali, tá vendo? Uhum. 52. Aí, venha para Ah, cá. tá. Do ladinho dela aqui, ó, tem um íconezinho. Não, um íconezinho aqui, ó, do lado dela. Não da barra, solta a barra. Tem um ícone que Tá. é uma telinha. Se você clicar do lado É. esquerdo. Não, mas do lado esquerdo. Ah, tá aqui. Mas é o último desses ícones. O outro. Esse. Hum, agora deu certo. Ó, é o último dos ícones que tá lá. Vai ter outro, o do ladinho. E do ladinho, não o livro, uma telinha. O Esse. outro, o último, do outro lado. Pro outro lado, pra direita. Esse aí. Hum, mas ficou certo para vocês? Não apareceu. Então alguma coisa no computador. Tá, mas assim, não há problema se você quiser deixar, a gente consegue ler assim, tá? Uhum. Né, Carolina? Tem alguma outra configuração que deve ser feita? Não, assim tá bom, a gente consegue ver, porque na verdade o que eu sei também é só dessa forma aqui embaixo. Mas Uhum. dá para ver, né? Porque ela vai conseguir passar, a gente vai Tá. acompanhando. Mas agora aqui ficou bom para vocês. Ficou Ficou? pior do que estava, né? Não, Mas se você for lá, você Ficou. tem você pode aumentar um pouco o zoom, eu acho, se quiser, mas tá bom, dá para ler assim também.
tá? Tá bom. Tá, tá bom, Uhum. tá bom, sim. Tá bom, sim. Uhum. Você Tá. consegue navegar bem assim? Então, Sim. antes de passar a palavra, eu vou fazer algumas questões de ordem. A gente ainda tem um autor faltante, tá? De um dos Uhum, artigos, correto? correto. Então, a gente vai fazer o Professora, seguinte. Oi? boa tarde. Se o autor for o Gabriel, já cheguei, Oi. tá? Oi, Cheguei dois Gabriel, é minutinhos você. depois. Você é o autor do Debates para a Consolidação da Disciplina de Administração Brasileira? Isso, sou eu. Tá. Então, Gabriel, bem-vindo. É, a Patrícia vai apresentar o poder controle nas organizações, depois a Raquel vai apresentar ambivalências, depois você, Gabi, para a consolidação, e por fim, a Jamília apresenta as perspectivas analíticas. Tudo bem? Tá. Então, antes da gente começar, eu gostaria só de dar as boas-vindas a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindas à nossa sessão. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Natália, eu sou uma das líderes do tema, junto com o professor Luiz Gustavo e com a professora Mariana. Eu sou professora da Universidade Federal. Esse tema é um tema muito caro para a gente, então a gente está muito feliz, né, com a possibilidade de dialogar com vocês. A Carolina, que está aqui, é a nossa assistente de sessão, né? Carolina vai nos ajudar a operacionalizar a nossa sessão, então agradeço também. A gente vai fazer a seguinte dinâmica para poder trabalhar hoje. Como vocês também devem ter recebido, a orientação é de que cada autor tem 15 minutos para poder fazer a sua exposição. Aí, depois disso, eu devo fazer breves comentários sobre poder conversar um pouquinho. E a ideia é que ao final ainda nos sobre algum tempo para conversarmos entre nós e vocês poderem lançar questões ou dialogarem com os colegas de vocês, tá bem? Vou pedir para que a Uhum. Carolina controle o tempo para a gente, pode ser, Carolina? Então, quando tiver faltando 2 minutinhos para terminar as apresentações, coloca no chat que daí a gente fica atento e a gente sabe que tem esse limite de tempo, pode ser? Tá, com 2 minutos, né? Combinado. Isso. Pode ser 2 minutos, né, pessoal? Que eu acho que daí a gente mais ou menos se programa, tá bom? Eu acho que 3, será, Natália? Pode Porque aí ser fica dá também. uma margenzinha, Tá né? bom. Uhum, você é mais Então, experiente que eu, então nessa tarefa aí você que manda, tá bom? Então tá pode joia. daí controlar pra gente, tá? Então vou começar passando a palavra para Patrícia. Fique bem à vontade, Patrícia, para fazer a sua exposição, né? Como eu falei, aqui é uma conversa, um diálogo, Uhum. né? Sobre os trabalhos, então fique muito à vontade, bem tranquila para falar sobre o seu artigo, tá bem? Obrigada e fique com a. Tá bem, tá bem. Obrigada. É, mas tudo lá. Então, eu estarei apresentando para vocês um artigo que tem como tema Poder e Controle nas Organizações, uma análise comparativa entre abordagens estruturalistas, discursivas e contratuais. E a seção temática do trabalho é composta pelas autoras Joyce Macedo Lesinovski, mestranda em administração na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e também comigo, Patrícia Praxedes Bonifácio Fernandes, também mestrando em administração na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Então, esse artigo, ele vem fazer uma análise a respeito de três abordagens que falam sobre o poder e o controle nas organizações. Então, essas três abordagens seriam a teoria do poder organizacional, de Jeffrey Pfeffer, é, também sobre a perspectiva Foucaultiana e sobre a teoria do agenciamento, né, de Jensen MacLean e também algumas visões de Eisenhardt. Então, ela faz essa análise e ela parte da premissa que o poder ele influencia diretamente, então, os processos decisórios, as relações de trabalho e as situações, então,
que levam aos resultados organizacionais. E a pesquisa, então, ela busca também responder como essas abordagens, elas fazem esse entendimento, né? Como que elas explicam o exercício do poder dentro das organizações. Se eles, então, em que medida eles vão se complementar ou em que medida eles vão criar uma certa tensão em relação é, toda essa situação. E, ao final, também, a análise, ela revela que, apesar, né, dessas divergências, é, do ponto de vista ontológico, epistemológico, que sim, essas abordagens elas vão se complementar. Então, elas vão, assim, iluminar, na verdade, é, diferentes pontos, né, diferentes dimensões do poder na ação organizacional, de forma estrutural, discursiva e contratual. E além de que essa triangulação então teórica, ela vai também poder, né, contribuir, ela traz uma compreensão assim mais crítica e abrangente nas dinâmicas das organizações contemporâneas, né? Então, ela contribui tanto para o âmbito teórico e também como a parte prática dentro ali da gestão. Tá? Então, esse seria um breve resumo. E reforçando aqui nessa questão da introdução, então, o poder e controle são essenciais para compreender as dinâmicas organizacionais, né? Então, é isso que o artigo ele traz muito em relação a essa comparativa desses três pontos de vista, né? E que, apesar da complexidade que a gente vê desde então, no âmbito da administração, no âmbito das organizações, que existem diferentes teorias que vão explicar como o poder e o controle eles são exercidos, legitimados e contestados, né? E com isso, o artigo, então, ele traz como problema como diferentes abordagens teóricas, elas explicam as formas de poder e controle nas organizações, em que medida elas se complementam ou elas entram em tensão. E o objetivo, então, principal do artigo seria comparar essas três abordagens diante desses três autores, destacando as convergências e tensões em relação ao poder e o controle. Tudo bem? Pode continuar? Então, no ponto de vista, né, de Jeffrey Pfeffer, o que ele coloca como poder? Então, ele vê o poder como um recurso. Na verdade, aqui, o poder é um recurso necessário à sobrevivência organizacional. E que esse poder ele é exercido por meio de relações políticas e estruturais. Então, aqui, ele coloca o poder como elemento central na ação organizacional. Então, ele foca muito nessa questão do poder. Trazendo então uma citação também de 1981, onde ele fala que as organizações elas são arenas políticas, onde grupos competem por recursos escassos. Então, mais uma vez, ele fala que o poder depende do controle de recursos críticos, de informação e de alianças estratégicas, e que essas estruturas e decisões refletem ainda lutas políticas internas, né? Então, ele vê muito como isso, né? Como essa questão dos recursos, né? Os recursos, então, que as políticas, né? Os grupos, então, eles competem por recursos escassos. Essa é a visão de Jeffrey, né, Pfeffer, uma visão do poder mais organizacional. Já para Foucault, Foucault ele vê o poder como discurso e controle. Então ele fala assim que ele não é só da parte de indivíduos e pessoas, que o poder ele não pode ser vindo só daí, mas que ele vai além das práticas sociais. E que o poder ele é difuso, né? Por isso o poder ele é difuso e produtivo. Ele não é apenas repressivo. E que ele atua por meio de práticas discursivas e mecanismos disciplinares. Também ele traz uma citação
onde ele fala, né, que onde há poder há resistência, uma citação de 1978 que ele coloca. E um pouquinho mais adiante ele fala assim, que o controle, então, ele tem que ser exercido através de vias técnicas de vigilância dentro das organizações, através também da avaliação de desempenho ou da autogestão ou automonitoramento, né? Esse ponto de vista de Foucault. E então, onde que cria sujeitos que internalizam normas e se autorregulam. Então, aqui Foucault, ele coloca assim que esse poder, ele não teria que vir de fora, ele teria que, então, ele ser assim, vindo do próprio interno das organizações, né? Essa questão mais interna. Então, ali, da visão que se tem em relação às pessoas, que esse poder seria ali, então, desenvolvido, né? Não um poder que vem de fora. E já na teoria do agenciamento, onde a gente fala do poder e do contrato, aqui então os autores, né, Jensen, MacLean, mas principalmente no ponto de vista de Eisenhardt, ele fala que o poder aqui então ele parte do foco na relação entre principal e agente, né, que seria o proprietário e gestor. Então aqui que o poder se encontra nessa relação e que ele decorre também da assimetria de informações, que o controle também aqui é através de contratos, incentivos, monitoramentos, né, assim que ele coloca em 1989, e que também ele busca por alinhamento de interesses, né, para reduzir riscos e oportunismos, e algumas críticas que ele coloca também, seria uma visão mais instrumental, e econômica do comportamento humano. Então ele vê muito em relação a essa questão, né, poder e contrato, diferente assim dos outros autores, né? E continuando, então, em relação à metodologia, o artigo, então, ele buscou trazer uma metodologia de natureza teórica, qualitativa e exploratória. O método, então, que a gente buscou foi a revisão bibliográfica e análise comparativa. Algumas fontes, né, então, que nós colocamos seria PF 1981, Foucault, 1977, 1979, Jensen e MacLean, 1976, Eisenhardt, 1989 e Gil, 2008. E os critérios de seleção seria relevância, representatividade, diversidade epistemológica. E a técnica, então, leitura crítica e categorização, estrutura, discurso e contrato. E aqui um dos pontos que nós colocamos também no artigo, que seria essa discussão comparativa, né? Um resumo comparativo, então, dessas três abordagens, né? Dessas abordagens que então, por mais que elas tenham, então, essas divergências, então, elas sim se complementam, né? Então, elas iluminam aí toda essa questão do poder do controle dentro das organizações, né? Que há uma contribuição e há uma contribuição, né, nessa dimensão do poder nas organizações. Então, ali, o autor, como traz a abordagem, né, de Pepper, em relação ao tipo de poder, ele coloca que o poder, então, seria estrutural e posicional, mecanismo de controle, hierarquia e alocação de recursos, visão de sujeito, então, um sujeito mais racional, estratégico, e as limitações principais seriam o foco excessivo em estrutura e conflito. Já Foucault, o tipo de poder, ele coloca que é um poder relacional e disciplinar. Mecanismo de controle, ele é discursivo, de vigilância e de subjetivação. E visão de sujeito moldado por normas e saberes. Limitações principais, então, invisibilidade do poder e falta de aparência. E já na teoria do agenciamento, o poder seria contratual e delegado, mecanismo de controle, incentivos, contratos e monitoramento, visão do sujeito oportunista e irracional, e as limitações principais, redução à lógica instrumental e econômica. Já partindo aqui para as considerações finais, então, toda, né, a construção do artigo, então, nessas considerações, a gente coloca que o poder, então, né,
colocado pelos autores é o poder organizacional, e ele é multidimensional, estrutural, discursivo e contratual, e que dentro do que Pfeffer fala, ele coloca o poder e o controle como estrutura e política. Já na perspectiva, então, de Foucault, o poder e o controle para ele seria discursivo e através de disciplina. E na teoria de agenciamento, então, principalmente nas visões de Eisenhardt, então, o poder e o controle aqui seria de contrato e incentivo, sabe? E que a integração dessas visões, ela amplia a compreensão das dinâmicas organizacionais, principalmente quando a gente fala dessa questão, então, é, das abordagens, né? Das abordagens, das diferenças, dessa complexidade toda, então, que as teorias, elas buscam esse entendimento, e aqui então esse entendimento de que elas podem se complementar, né? Então, quando a gente coloca lá no programa de pesquisa, se cria uma tensão ou se elas se complementam. Então, a gente verifica que elas se complementam apesar das diversidades. E as implicações práticas, então, é o controle ético, gestão reflexiva e sensível às relações humanas. Essas seriam as considerações finais. Aqui eu trago as referências bibliográficas, né? Algumas referências bibliográficas que foram utilizadas no nosso artigo. E seria esse, né, a nossa apresentação a princípio e agradecer pela oportunidade que a gente teve, então, de estar participando, né, desse congresso, nesse momento. Não sei se estava quase dando tempo, se não estava. Sim, acho que a Carol acabou de botar lá, né, Carol? Tem Estava ainda uns dois contando que sobra minutinhos. certinho. Uhum, Sobraram minutinhos. isso. Tá bom. Então, Muito obrigada, obrigada. Patrícia, né? Eu que Muito obrigada agradeço. pela apresentação, né? Também pela própria submissão do trabalho. É, Vocês me desculpem que eu tô meio resfriada, então se eu tossir um pouco, eu peço desculpas já antecipadamente para vocês. Imagina. Carol, tu, por favor, controla meu tempo também, tá? Se possível, eu vou tentar falar uns 5 minutinhos ou menos, né? Mas se eu tiver perto de chegar nos 5 minutos, um minuto antes, me avisa que daí eu já vou fechando para dar tempo de fazer tudo, tá? Então, Pode deixar. Patrícia, eu sempre falo que eu acho que as sessões, né, dos eventos, né, são para a gente dialogar, pensar, uma pessoa de fora olhando para os artigos da gente, né, e Sim, particularmente não é um lugar para a gente avaliar, vocês já foram avaliados, já receberam feedbacks, né, durante o processo de avaliação dos artigos, mas a gente sempre tenta, oferecer algum olhar contributivo, pensando que talvez vocês possam querer continuar, né, esses sim, trabalhos, mesmo que às vezes eles são trabalhos que a gente faz em algum percurso da nossa formação, né? Mas a gente sempre pensa em oferecer alguma possibilidade. Me dá só um minutinho que eu vou fechar minha janela aqui. Tá muito barulho. sim, tudo bem. Que a gente quer continuar, né? Então, é, acho que talvez uma provocação, né, que ficou para mim quando eu fui lendo o trabalho de vocês e que eu apresentaria. é talvez trazer um pouco mais claro, né, a motivação da escolha dessas três perspectivas, né? Porque se a gente for olhar, ela não é uma escolha que fica tão clara, porque se a gente for olhar, né, se traz a perspectiva da teoria da agência e a perspectiva da teoria da dependência de recursos, né? E aí vem o Uhum, Foucault, que não é tão já direcionado para o olhar organizacional, né? Mas que talvez seja um dos teóricos sociais que mais conseguiram analisar de forma profunda essas dinâmicas de poder, né? Mas mesmo assim, se você traz ele lado a lado com Pfeffer e Salancik, lado a lado com os teóricos da teoria da agência, não é um olhar que a gente de pronto
pensa, né, que eles conversam ou que eles podem olhar. Então, talvez eu sei que você apresentou, eu vi que tem a seção de metodologia quando eu li o artigo, mas eu acho que talvez uma coisa que seria bem importante é que vocês pensassem por que trazer essas três. Porque se a gente for olhar para a teoria das organizações, né, como um todo, a gente tem vários outros autores, a gente tem várias outras perspectivas organizacionais que, inclusive, vão. é, Autores nacionais, inclusive, né, que são Sim. expoentes dentro dessas discussões das dinâmicas de poder, né, e que vão trabalhar a partir do Foucault já com olhar para as organizações. Então, pensar um pouquinho nesses critérios e no porquê trazer esses três em paralelo e tentar promover, né, como vocês falam lá, uma triangulação teórica, né? O que que vocês estão buscando com isso, principalmente dentro de uma temática como essas, né? A gente geralmente preserva a contradição, a gente preserva o contraditório, né? E vocês vêm com uma perspectiva que tenta trazer essa comensurabilidade, essa comparatividade, essa possibilidade, inclusive, de triangulá-los, né? E fazer aí uma possibilidade de conversa entre todos eles, assim, né? Eu acho que essa é uma questão que possivelmente, se cair na mão dos avaliadores das nossas revistas que trabalham em poder em estudos organizacionais, são questões que vão saltar aos olhos e que talvez vocês vão ser perguntados sobre, né? Então, talvez quando vocês forem pegar esse trabalho, se forem submeter para uma revista, vale a pena vocês, de repente, pensarem em esclarecer melhor isso, né? E tentar apresentar esses motivos de uma forma é, mais clara, né? Para a gente entender quais foram as motivações de vocês. E aí, se você quiser, talvez, contrapor ou responder até aqui, né, esses meus questionamentos, fique bem à vontade. Não, assim, é que eu tenho minha outra colega, né, a Hum? outra autora, e ela então, está com outro artigo que ela vai estar indo para o Congresso apresentar presencialmente, né? Uhum, Então, assim, mas eu concordo, sim, que nessa questão das organizações, né, desses teóricos, e quando a gente fala das relações das organizações, então eu acredito que sim, também tem outros teóricos, até nacionais, que quando a gente tem muito de referência, que é a Venato, né, que a Venato ele vem muito contribuir na administração, assim como outros também, mas de referência que eu vejo sempre é o que a Venato, que ele sempre está, né, com as suas citações, com os seus trabalhos. Então, eu acredito sim que a gente poderia estar, né, tá, colocando mais, expondo mais o porquê da escolha desses três, né? Porque da escolha, principalmente quando vem Foucault ali, que então já tem um olhar mais diferenciado, talvez não tão é, com objetivo, né, com foco maior mesmo, assim, nessa questão da administração. Principalmente quando a gente tá fala de certo. agência, né, como você falou. Mas assim, eu queria só esclarecer que eu deixaria muito claro assim que eu não usaria autores que tenham um cunho mais didático, assim, né? Como o Chiavenato, Como que a que Venato. ele não é um Uhum. pesquisador da área de estudos relacionados a poder e controle nas organizações. Você vai ver professora Ana Paula Paz de Paula, você vai ver professor José Henrique de Faria, que são autores nacionais, você vai ver bastante autores do Critical Management Studies fora do Brasil que vão trabalhar bastante essas temáticas dentro dos estudos de poder, inclusive alicerçados em Foucault, e que vão poder desenvolver esse conceito para as organizações. Então, a minha fala foi mais nesse sentido, e eu nem pensei, né, que a gente Uhum. trouxesse para essa dinâmica mais desses autores que a gente usa com um cunho mais didático dentro da Tá. formação da administração. Mas seria em questões teóricas, de fato, se vocês querem compreender essas dinâmicas, precisa ir para textos mais aprofundados, com desenvolvimentos teóricos mais profundos, né? Os nacionais que eu citei, daí seriam mais esses professores que têm já uma trajetória, né, para Uhum. estudar e para desenvolver, que tem inclusive autoria, né, dentro dessas discussões para poder desenvolver.
Então, acho que Tá. seria mais nesse sentido, assim, né? Só para Uhum. esclarecer, para também não se tornar um pouco leviano o meu comentário a respeito do que eu estava sugerindo para vocês, tá? Ah, Mas sim, tudo bem. agradeço, né? Também fico à disposição se Agradeço. vocês em algum momento quiserem dialogar, tá bem? Tá bom, obrigada. Agora, a ideia é que daí depois a gente também possa conversar um pouco mais, né? Eu vou passar para Uhum. dar tempo de todo mundo poder apresentar e a gente poder conversar um pouquinho. Vou passar a palavra, então, se você puder descompartilhar, Patrícia, a sua tela, vou passar para a Raquel, né, que vai apresentar o artigo dela. E aí, nessa mesma dinâmica, dos 15 minutos, depois a gente conversa um pouquinho, né, sobre essa pesquisa, ou esse ensaio teórico, né, que é a pesquisa que a Raquel está trazendo para a gente aí, tá certo? Então, fique bem à vontade, Raquel, a palavra está com você. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem ver toda a tela? Sim, Ótimo. Então, mais uma vez, boa tarde a vocês, senhores e senhoras, que hoje estão aqui nessa sessão tão especial para mim, para minha colega Luísa Janaína, né, me expor esse nosso ensaio e ressaltar a nossa alegria de estar sendo aqui ouvido pela professora Natália, colega Caroline, os demais colegas que estão nos prestigiando com esse tema que às vezes parece um pouco distante, né, das organizações, que é a psicanálise, mas a gente tentou, né, Luísa Janaína em especial, aquela que pensou, que orquestrou essa temática e ela sempre tem esses insights meio fora da caixa, e é uma profissional já, ela é doutora em desenvolvimento do meio ambiente, mas ela sempre dialoga muito, né, com os estudos organizacionais, e ela trouxe aí esse tema, né, nosso trabalho, nosso ensaio, intitulado de Ambivalências Emocionais no Antropoceno, que é a perspectiva psicanalítica em tempos de crise climática. É um assunto que até mesmo, por hora, essa semana parece bem pertinente. A professora e os demais colegas têm noção do que ocorreu há pouco no Paraná, né, em Rio Bonito, né, de Iguaçu, se eu não me engano, um retrato muito claro, né, e perceptível de como a crise climática, a emergência climática, por assim dizer, vem colocado o nosso país, os estados e o mundo inteiro em sobreaviso, né, de como se dará isso em tão pouco tempo e se transformando em algo tão, tanto politicamente, emocionalmente conflitante com as pessoas que estão envolvidas, tá certo? E seguindo nessa linha, né? Se eu conseguir passar, não passou. Deixa eu só tentar retornar, porque não está passando aqui meu slide, senhores. Pronto. Bom, conforme foi feita a introdução, né, o colapso tridimensional no tecido ecossistema e a crescente frequência de eventos extremos, mudanças, tempestades, incêndios florestais, mudanças de paisagens, aumento de temperatura, impactam a comunidade dentro da perspectiva global e tem importantes, né, reflexos, impactos ao longo prazo, a longo, mas também a curto prazo, na saúde física e mental da população. Né? Como eu falei, Raquel, agora, me ouvem? aham, eu acho que você tá passando o slide? Não, eu passei a capa, agora estou na introdução. Não, então, a introdução não apareceu pra gente, não. Estranho. Tá na capa. Qualquer Deixa eu coisa, voltar. você para de compartilhar e compartilha de novo. Pronto, vou fazer isso novamente. Compartilhar. Qualquer coisa eu faço igual a colega, eu vou passando eu tendo vislumbrado, porque talvez seja a conexão seja muito ruim aqui onde eu estou. Novamente. Tentei compartilhar e não estou conseguindo. Se eu para enviar aqui é complicado pelo chat, né, para alguém, de algum colega que conseguisse passar. Se quiser me enviar, eu Ainda passo aqui. nada? Ainda não. Passa aí. Vai para baixo para ver se vai dar. Ó, mais uma Não. vez, eu tento compartilhar, não estou conseguindo. Vou ver se eu consigo te compartilhar no chat.
Será que é possível? Eu acho que sim. Mas para de compartilhar aí da tela. Pois bem, porque não está mais aparecendo para mim. Não? Ah, Deixa eu... aqui para a É, gente tá. É Então, congelado. tenta compartilhar de repente com o chat. Aqui tem como mandar arquivo, que daí a gente tenta compartilhar, né, Carol? Uhum, sim. tá, no chat, eu estou tentando aqui ver a seção, a local para compartilhar, não estou conseguindo. Você conseguiu Pra- achar? Ali embaixo tem para você alguns ícones de formato, um emoji e um file? Tem um T, né, o formatar, um Isso, emoji, o arquivo, isso. isso, É o outro, é o do meio. isso Deixa eu mesmo. tentar mandar para você. Só um minuto. Retornar. O Zoom não é muito utilizado, a gente fica meio sem saber como usar o Zoom, né? Não, não preocupa não, vai dar certo. Dá sim. Tá, sempre dá, né? Uhum. Deslocar, cada aqui. Vamos lá, tentar de novo. A outra alternativa é eu continuar falando aqui dentro da que eu estou vendo e vocês seguirem aqui com Mas tenta o mandar. Se este não der, computador. a gente, Tá bem ruim aqui. tá? Lento demais, nossa. Bom, não estou conseguindo. Eu acho que seja a internet. Talvez a rede esteja ruim. Você Vamos quer, lá. você que preferiria compartilhar por e-mail a Mas a última apresentação? vez, para não atrapalhar os colegas. Exatamente, a minha internet aqui está dizendo que está estável. Eu também posso ceder a palavra para algum colega e tentar ajustar e retornar à sala. Eu posso ir para outra sala aqui. Pode ser? Mas se você for para outra sala, mas você vai apresentar é nessa? É. Não, mas a Não, outra sala sala do física, ambiente que eu estou. uma sala com a conexão mais estável. Acho que é Ah, isso que ela quis dizer, não é, Raquel? entendi. Isso. Bom, mas pronto, aqui já para mim está aparecendo. Se vocês não se incomodarem, eu posso apresentar mesmo Então, sem vocês, assim, né, no ok. caso, estarem Vai vendo. seguindo Está então passando a tua tranquilo. apresentação. Tá bem, vai seguindo a tua apresentação que eu acho que é Pronto. melhor. Tá bom, então vamos lá, perdão mais uma vez. Então, do que eu estava, né, falando a vocês, essa conexão, essa intersecção, por vezes, tão é difícil de compreender, que é a psicanálise e os próprios estudos organizacionais têm surgido a partir dessa tão grande, né, demonstração de que os países, Tuvalu, que agora está em 2050, está próximo do colapso e desaparecer, né, tem causado nas pessoas, e de forma muito particular, né, aos jovens, essa constante angústia. Então, a pesquisa, o problema que foi formulado pela minha colega, ele enquadra como os sofrimentos relacionados à crise climática são explicados na matriz psicanalítica, e através dessa conjunção de autores da matriz psicanalítica, principalmente a freudiana, segundo o ensaio que ela realizou e pensou, consegue explicar essas duas situações bem particular. O ensaio, assim, teve como objetivo investigar, através de diferentes textos, como foi dito, os sofrimentos ambivalentes causados pela crise climática no antropoceno, denominados ecofobia e eco-ansiedade. Esses dois fenômenos no qual ela se refere, né, que são, digamos, reverberam essa grande angústia e insatisfação a partir a metodologia que ela propôs, né, dentro da lógica do ensaio, adotada numa análise interpretativa, conforme Ricoeur, em 65, de textos e conceitos da matriz clássica contemporânea, selecionando por sua relevância e compreensão, afetos e mecanismos de defesa implicados às respostas humanas na crise climática. O estudo, nesse sentido, buscou, por meio da articulação entre crítica e teoria e fenômeno, examinar as manifestações de ecofobia e ecoansiedade como expressões do sofrimento psíquico e moral diante dessas ameaças, situados no campo da subjetividade e da cultura.
Bom, a partir disso, né, gente, sem muitas delongas, a fundamentação teórica ela trouxe a partir da relação da degradação ambiental da humanidade, que já teria ultrapassado seus limites necessários para manter o modo de vida, e o mal-estar, que não constitui um elemento alheio, né, ao processo civilizatório, mas sim um de seus próprios fundamentos estruturais. Nesse ponto, ela se refere que a possibilidade de intervenção ainda não se possa eliminar por completo o sofrimento. Haveria apenas, né, segundo Freud, a chance de mitigá-lo, que, no entanto, raramente se realizaria esse não fazer. E aí revelaria um posterior fracasso. A discussão nesse sentido, né, se fez através da apropriação da natureza, que se dá por meio da violência, da dor e da destruição. Acredita-se, através teóricos de Araújo e de Júlio, segundo eles, que há no cerne da sociedade uma dimensão de fracasso estrutural, e mesmo de estranheza, sobretudo quando se analisa a crise ambiental, sobre múltiplas perspectivas interpretativas e na forma do sofrimento, nesse caso, sob a matriz psicanalítica. A ruptura dessa ilusão inaugura não apenas um reconhecimento de finitude, mas também um abalo psíquico e simbólico que estrutura a concepção arraigada do progresso e controle, que foi falado na colega, controle pela colega que apresentou anterior. E aí, acho que vocês não estão vendo, mas foi elaborado um quadro extremamente didático, na qual se coloca os 4 elementos freudianos e a partir deles se explica essas duas, digamos, psicossomatizações, que seria a ecofobia e a ecoansiedade, a partir dos elementos freudianos, onde a fonte, a pressão, o objeto e a finalidade são trabalhados. Tá? A fonte, que no caso da ecofobia, né, a fonte do sofrimento, o sentimento de medo, de repulsa, em defrontar ambientes naturais ou desastres naturais, em qual esse estudo, né, o seu resultado, onde a matriz de pulsão climática que ela se refere, traz essa ojeriza, essa inação ao sentimento, que seria a ecofobia. Já no caso da ecoansiedade, a fonte seria a angústia constante, através de sintomas físicos, de ansiedade relacionados a ameaças climáticas. A pressão, nesse sentido, seria o segundo elemento dentro da matriz freudiana, do alemão Drank, a potência constante, né, a pressão de estudo, que trabalha para distanciar o contexto de ecossistemas desenvolvendo por importante esquiva de denominação natural. A tensão recorrente, no caso da ansiedade, né, ecoansiedade, perdão, a pressão, seria a tensão recorrente para responder a ameaças climáticas, seria algo mais reativo e, ao mesmo tempo, traz uma resposta, né? Embora sendo ansiedade, não a ecoansiedade, Freud não falou ecoansiedade, mas ele falava das ansiedades, essa resposta seria mais aceita, né, em virtude dessa condição. Em relação aos problemas ambientais. Já o objeto, que seria aquilo a ser estudado, né, os ecossistemas, na ecofobia, os ecossistemas naturais são recebidos como ameaça. Um manifestação imponderável. A satisfação pulsional, nesse sentido, ocorre através de distanciamento ou manipulação desse objeto. Já na ecoansiedade, dual, né, tanto no ecossistema natural quanto as informações dos elementos, traz essa resposta. O gozo, nesse sentido, ocorre através de iniciativas de anteparo ou refazimento ambiental. E, por fim, aqui na lógica dos elementos freudianos, a finalidade, o Ziel, do alemão, seria, para a análise das autoras, né, o restringimento da inquietude através do abandono ou controle sobre o ambiente natural, proporcionando um conforto transitório, que, mais uma vez, ela reforça a ecofobia, ou ecofobia, no caso, para o olhar das autoras, seria a negação mesmo daquilo que está ocorrendo, o negacionismo sistêmico, né, das coisas que ocorrem. E para o eco-ansioso, ou eco-ansiedade, essa finalidade seria a contenção da inquietude através dos movimentos de preservação ou informação de meio de engajamento de práticas sustentáveis. Bom, chegando ao final, né, por fim, o ensaio, né, considera que a crise climática como uma quarta ferida narcísica, né? Se a gente for relembrar, onde nós temos algumas feridas notórias, o heliocentrismo, a questão do próprio darwinismo e do inconsciente de Freud. A quarta ferida seria essa espécie de não ter controle absoluto sobre o planeta e as ações têm consequências irreversíveis. As denominadas ecofobia e ecoansiedade
compreendeu-se em suas interpretações psicanalísticas que é possível obter respostas psicológicas às crises ambientais. Observou-se, por fim, que o sofrimento reflete um crescente impacto de degradação ecológica, das mudanças climáticas na saúde mental, estimulando a exploração clínica e teórica, e especialmente nos contextos psicanalísticos, perdão, e psicoterapêuticos. Revelou-se, por fim, agora por fim mesmo, também que os sofrimentos ambivalentes causados pelas crises climáticas no antropoceno, denominados de ecofobia e ansiedade, podem ser expostos como um sintoma psicocultural. As referências, talvez vocês não estejam vendo, né? Mas é isso, a apresentação do nosso ensaio. Eu tentei ser bem rápida já, porque já tinha Sim. tomado bastante tempo. Imagina, Raquel. Foi bem legal, assim. Acho que a leitura do texto, né, já, né, vou antecipar aqui, se os outros autores não leram, mas achei muito interessante, vale a leitura, fica um convite, né? E eu sempre fico pensando, né, Raquel, que quando a gente vai fazer apresentações dessa natureza, de textos como o de vocês, que é, precisam desse cadenciamento da leitura, a gente sempre perde alguma coisa, né? Da construção que vocês fizeram. Eu achei super interessante o artigo. De fato, é uma temática que não tem como a gente não tá tocada por ela nesse momento, não só pelas tragédias climáticas que estão se apresentando, mas pela própria urgência das discussões que estão aí, né, na COP, que estão. A gente liga a qualquer, ou se conecta a qualquer mídia, a gente está vendo a tensão que está perdurando entre esses nossos decisores que estão reunidos com essa finalidade, assim, né? Então, eu acho que o artigo de vocês é muito interessante nessa forma ensaística, né? Eu acho que essa é uma outra coisa que é interessante, que é esse formato, e dentro dessa temática aqui de epistemologia, ontologias e epistemologias, eu acho que é sempre um convite para a gente ter também a valorização de um formato de produção de conhecimento, que é o formato ensaístico, tão desvalorizado, né? O professor Marcelo Bispo acabou de escrever junto com a Paula na RAC, né, um editorial encorajando os autores a fazerem essa produção de conhecimento por meio dos ensaios teóricos. Então, eu acho que é oportuno, né, também esse formato que vocês escolhem para fazer a construção do texto de vocês. Gostei muito. E um dos pontos que eu talvez encorajaria aqui vocês é dar enfoque e destaque, inclusive para essa forma que vocês estão usando, inclusive como encaminhamento metodológico que vocês fazem para produzir esse conhecimento, né? Então, eu acho que valorizar isso seria super legal. Né? Eu sei que vocês se posicionam, mas valorizar isso, inclusive, quanto percurso, né? Que vocês desenvolvem para produzir esse conhecimento e essas aproximações que vocês desenvolveram. Então, eu parabenizo, eu gostei muito do texto, assim, acho que é, ele é provocativo, que é uma das características do ensaio, né? Ele é reflexivo também, né? É inovador porque traz aí essas discussões, né, de campos distintos aí para poder fazer essa questão e ao mesmo tempo fazem esse esclarecimento da complexidade que é desse tema, né? Engendrado numa complexidade gigantesca, né? Então, com essa minha fala, também quero encorajar vocês a, de repente, continuarem mesmo, né, na publicação do ensaio. E aí, eu vou fazer aqui uma provocação, né? De repente, não sei se vocês vão talvez continuar dentro da temática dos estudos organizacionais, né? Ou publicarem dentro desse contexto de revistas. Uma coisa que seria bem legal e que eu fiquei pensando depois, né? É como que as organizações e aí, organizações em geral, né? Tanto as produtivas quanto essas organizações coletivas, como são as que estão envolvidas dentro da COP, os governos, né?
se apropriam dessas duas, né, fobias que vocês descrevem para continuar reproduzindo essas estruturas que sustentam práticas, né, que são práticas degradantes, que asseveram as crises ambientais, né? Porque, de certa forma, essas fobias são alimentadas constantemente por uma série de práticas que as organizações acabam, né, se apropriando e fazendo para poder se reproduzir e reproduzir também a própria razão instrumental que sustenta as nossas práticas organizativas muitas das vezes, né? E que faz com que, de repente, algumas lideranças que estão baseadas em outras racionalidades vão dizer para a gente que não tem esperança em resultados dessas discussões e dessas práticas que estão aí alicerçadas nesse contexto que a gente está trabalhando, né? Então, acho que essa é uma questão que potencialmente, né, o ensaio de vocês faz a gente refletir, a gente vê possibilidades de diálogos muito significativos aí com esses aspectos, né? Então, acho que da minha contribuição, né, seria provocar vocês a pensarem nisso, né, e a valorizarem esse formato ensaístico de produção de conhecimento, que eu acho que ficou muito legal no que vocês desenvolveram, né? Gostei bastante de ler o texto de vocês e se os colegas não leram, eu encorajo aí, né, o convite à leitura também, que ficou muito legal, essa produção, tá? Não sei se gostaria de falar mais alguma coisa, fique à vontade. Agradeço bastante, porque é sempre válido ouvir, né, e é lógico que a gente tem que aprimorar, e também ressaltar o trabalho dela, dessa minha colega, que ela conversa comigo, sempre diz, oh, esse assunto aqui eles vão achar repugnante, né, em virtude da situação, que é um estudo organizado, mas eu enxergo total, como você bem falou, total relação dentro do contexto que a gente está vivendo. Eu só queria pedir uma coisa, é porque ela me pediu para tirar uma foto, e eu não consegui ajustar, vou ver se eu consigo agora para mandar para ela, bichinha. E aí eu acho que vai dar aqui. E ela disse, por favor, me manda a foto. E eu não consegui mandar a foto por conta desse impedimento técnico. Eu tentei aqui colocar de novo, não sei se consegui. Eu acho que ela vai ficar sem a Eu foto queria dela. sugerir que printasse a tela. Mas tudo bem. Poderia Pois printar a é, mas tela. agora não tá mais indo. Não tá, eu tentei aqui colocar, ó, ele não compartilha. Mas tudo bem, ela vai compreender. Eu acho que é questão mesmo do sinal aqui, que é muito ruim na sala que eu estou. Final de Eu expediente, todo mundo printei, já indo tá, embora. Raquel? Eu Agradecer. printei e eu mando para você, tá? Daqui a pouquinho, quando eu Ah, conseguir, eu mando para você aqui no chat, tá? Daí fica documentado, agradeço. tá? Para ela principalmente, que ela está Sim. agradeço a todos mais uma Viu? vez E e só um estou aqui complementinho, ansiosa. os estudos organizacionais são muito receptivos a essas discussões críticas, tá? Eles não vão achar repugnantes. A gente sofre, sim, né? Mas esse é um objeto dos estudos organizacionais e muito característico das discussões de ontologias e epistemologias, né? Particularmente das ontologias e epistemologias críticas. A gente tem se debruçado a isso. Então, fica o convite para continuar vindo debater com a gente, que eu acho que vocês vão ser sempre bem-vindas, tá bom? Agradeço mais uma vez. Pode deixar que ideias assim fora da caixa são bem comuns na cabeça da gente quando discute, viu? Agradeço mais uma vez. Gabriel, vamos ao seu trabalho, por favor, se possível. Você vai usar slides, Gabriel? Acho que tá no mudo o seu microfone ainda. Opa. Agora sim, né? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim, sim. Tá, eu vou compartilhar aqui, tá, Isso. pessoal? Estão vendo a tela? Agora sim. Tá. Eu consigo vê-las, no caso, mas eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Passou aí o slide direitinho? Passou Tá direitinho. bom. Pode usar sim, tá bom? Então, deixa eu só ajustar aqui só. Agora aqui, ó. Opa.
Pronto, tá. Nesse momento, a partir de agora eu não vou vê-las mais, mas aí qualquer coisa sobre o tempo, vocês puderem falar, tá bom? Que eu também não estou conseguindo Tá. ver o chat assim. Perfeito, Pode. Carol fala daí, Tá. né? Uhum. Então, obrigada, Bom, Gabriel. Fica à vontade, sinta-se em casa, pode apresentar. tá bom. Eu vou tentar fazer que nem as colegas, né? Fazer mais um diálogo, uma exposição do que uma apresentação, né? Formalmente, tá bom? Meninas, colegas, boa tarde. O título do artigo que eu realizei com os outros professores, né, colegas professores, é Debates para a Consolidação da Disciplina de Administração Brasileira. Eu sou o primeiro autor e ele tem a orientação, né, do professor e a orientação também do professor Célio Gama e do professor Gustavo Costa. Bom, seguindo aqui para a introdução do nosso trabalho, nós destacamos que o curso de administração ele está entre os 10 maiores cursos, né, de graduação do país. Ele tem em número de matrículas ele fica na terceira posição, em número de ingressantes ele fica na segunda posição, e em número de concluintes ele fica na terceira posição, né? Esses são dados do INEP do ano de 2023, tá? E aí, isso, né, esses dados, eles deixam claro a importância que o curso de administração alcançou, né? E aí eu vou além desses dados, né, eu faço uma interpretação, uma complementação, que por conta também vamos dizer assim, da facilidade em comparação com outros cursos, o baixo custo de ofertar esse curso, tanto nas universidades públicas quanto as privadas, né, facilita, né, a dimensão que hoje o nosso curso alcançou. Tudo bem? Eu digo nosso curso aqui falando do curso de administração. Ainda seguindo nessa introdução, destaco que, apesar do contexto nacional de destaque, né, desse destaque que o curso de administração ganhou, no passado os cursos de graduação eram poucos e eles mimetizavam os MBAs, né, que são os Masters in Business Administrations norte-americanos. E isso, né, essa imitação, essa mimetização acontecia porque não havia essa formação no país, e aí daí surge o princípio da influência do pensamento anglo-saxônico no Brasil, que se iniciou nos anos 50, tá certo? Corroborou, né, com essa influência a atuação de multinacionais do capital estrangeiro também no país, e também tem que se destacar a melhoria das habilidades gerenciais para a época, né? Foi assim um fator também crucial. Ainda seguindo aqui na introdução, eu destaco que criou-se o Programa Nacional de Treinamento de Executivos, o PNTE, em 1973, para aprimoramento e a formação de gestores e administradores brasileiros como elemento fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E isso, né, como destaca aqui os colegas Vanderlei Celano e Oliveira, é uma clara vinculação entre a administração e o desenvolvimento do Estado para atender e servir a sociedade brasileira. Mas, apesar de todo esse destaque, de estar alinhada a administração e o desenvolvimento, alguns estudiosos eles apoiam, né, a universalidade desse campo de estudo, existindo uma ideia de singularização que busca consolidar entre nós a disciplina de administração brasileira. Então, por isso, né, devido a esse fato, estamos diante de um paradoxo. O maior custo do país parece estar desconectado do contexto local. Sendo assim, apresento o objetivo de pesquisa, que é conhecer as políticas de educação superior que possam promover a consolidação do ensino da administração brasileira na graduação e pós-graduação em administração, com a justificativa de poder contribuir com o melhor entendimento da singularização e influências específicas do Brasil na compreensão dos estudos organizacionais. A estrutura do artigo, né, que foi submetida ao SEMEAG, ela é composta de introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, discussões sobre o tema e as conclusões, onde apresenta limitações, contribuições e pesquisas futuras. No que diz respeito às políticas de educação superior, a Lei 9.394, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela dispõe lá no seu artigo 53, parágrafo 2º, que fixa os currículos dos seus cursos e programas observando as diretrizes gerais e pertinentes.
né? Mas aqui a professora Tânia Fischer e os outros dois autores, eles apresentam, né, que os currículos podem variar de instituição a instituição e de um curso para outro. E dada a dimensão continental do nosso país, a variedade de currículos, né, dos cursos de administração, eles chegam assim, a um número, né, estratosférico. E aí, opa, aqui. Essas políticas de educação superior, elas também sofrem influências, né, do contexto internacional, que produzem consensos, né, legitimam discursos e produzem consensos. E, no fim último, né, funcionam como na lógica do dever fazer, é, de influenciando toda essa política para a construção do nosso currículo pedagógico aqui. E ainda no que dispõe a LDB, ela estimula o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, para prestar serviços especializados à comunidade, estabelecer uma certa relação de reciprocidade. E aí, ainda nessa questão discutindo aqui, compreendendo um pouco melhor as políticas de educação superior, é, destaca-se que há uma circunstância de mínimo diálogo com a sociedade, e que também no Brasil são raras as tentativas de recorrer à pedagogia crítica no ensino da administração, questionando desde já essa influência, né, essa mimetização até os dias de hoje, das influências norte-americanas. E sempre que nós falamos de administração, né, aqui no país, nós partimos de origem remotas à disciplina, sempre destacando o movimento industrial. Ah, tá, foi só as imagens, tá bom. Pensei que fosse o tempo já. Partindo de origens remotas à disciplina, e não se busca, né? E na busca por essa administração brasileira, essa missão é dada ao administrador, principalmente ao professor de administração, que deve criticar, né, esse apriorismo da gestão científica norte-americana, certo? Ainda no que diz respeito à administração brasileira e os estudos organizacionais, as organizações são produto de determinado contexto social, e a administração ela não pode ser amputada do contexto no qual se estabeleceram, né, as organizações. E no contexto é o contexto brasileiro, é o contexto nacional. E nós somos acostumados a perceber problemas gerenciais ou acadêmicos no Brasil na perspectiva ditada pela grande academia, que se constitui a partir dos Estados Unidos, né? A partir dessa visão norte-americana sobre a realidade brasileira, sobre a realidade nacional. Eu até costumo dizer que durante as aulas, né, sobre essa disciplina, administração brasileira, é daí que vem muita da influência, né, do nosso vocabulário, neles ter muito, assim, muitas palavras em inglês para representarmos algo, né, no nosso dia a dia. Eu costumo sempre dar o exemplo, né, de stakeholder, que são partes interessadas, muitas das vezes no diálogo no dia a dia, nas organizações, nós não utilizamos a palavra, não utilizamos a frase, a palavra stakeholder, partes interessadas, mas sim, né, esse anglicanismo falando sobre stakeholder. Ainda sobre essa administração brasileira, né, esse contexto da administração brasileira e dos estudos organizacionais, as críticas sobre essas ações, críticas contra as ações de uniformidade são raramente aceitas, né, e alguns autores brasileiros, né, muitos deles, eles reproduzem conceitos e padrões culturais que não nos pertencem. E daí surge uma epistemologia da administração, que é um novo olhar sobre as teorias organizacionais, buscando construir entre nós, né, a disciplina administração brasileira. Partindo aqui para os procedimentos metodológicos do trabalho, foi uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, de abordagem predominante qualitativa, mas foi complementada por um levantamento quantitativo bibliométrico na base Scopus, Web of Science e Cielo. O escrutínio dos artigos aconteceu e foi orientado pelo diagrama Prisma, e o software Zotero foi utilizado na identificação e remoção dos trabalhos duplicados, né? E
foram utilizados no trabalho somente aqueles artigos que mais se aderiram ao escopo teórico desenvolvido nesta pesquisa. Já indo para o tópico das discussões, ficou evidenciado que as instituições de ensino e os processos pedagógicos, eles têm uma enorme complexidade, né, da organização curricular, principalmente no que diz respeito à contextualização territorial e cultural. E aí, fazendo uma evolução dessas discussões, há uma ação necessária a ser feita para a consolidação dessa disciplina, que é a disciplina de administração brasileira, cujo enfoque é centrado principalmente, né, no nosso contexto nacional. E no que diz respeito ainda a essas discussões, muitos artigos que nós utilizamos, né, temos as teorias importadas, mas há uma provocação já por autores, né, de autores nacionais, também sobre os estudos organizacionais no Brasil. Até destaco que a professora Natália já até comentou, né, sobre algum desses autores, salvo engano, foi sobre estudos organizacionais, se a memória não me falha. Bom, e isso, né, para a emancipação e evolução das críticas, né, que por estarem fortemente ligadas ao contexto social e político vigente no Brasil. E o contexto nacional ele apresenta também um substancial conhecimento para o feito, né? Ele não é sem valor para as organizações, ele consegue influenciar direta e indiretamente tanto as organizações quanto também a academia. Aqui o slide foi duplicado, desculpa. E ainda nessas discussões, buscando as diretrizes curriculares nacionais do curso da graduação em administração pública e da graduação em administração, e aqui, quando fala de administração, está falando da parte de administração empresarial, não apresenta claramente, né, algum incentivo nessa consolidação dessa disciplina, da disciplina de administração brasileira. E nesse sentido, fica aqui registrado que essas diretrizes curriculares nacionais dos dois cursos, elas poderiam incentivar, né, a adoção de teóricos e intérpretes do contexto nacional, que são responsáveis pela construção do pensamento social brasileiro, que vai aprofundar o caráter transversal e interdisciplinar dos estudos organizacionais. Aqui, já na parte das conclusões, nós percebemos durante o desenvolvimento do trabalho, né, a predominância por teorias importadas. Os autores nacionais apontam questões sobre a formação e construção de conhecimentos, né? Muitas das vezes esse conhecimento ele não considera o pensamento brasileiro, somente o conhecimento externo. E há um resgate de outras epistemologias, né? Que é um ato de defesa, seria como se fosse um ato de defesa dos intérpretes da administração brasileira em resistência a uma hegemonia norte-americana ou europeia, tá? Há também uma contestação histórica, contestação à opressão histórica, os saberes do pensamento social brasileiro na perspectiva dos estudos organizacionais. E aqui, né, uma gama de autores, né, podem contribuir com essa disciplina, Alberto Guerreiro Ramos, a própria professora Lilian Schwartzman, Sérgio Buarque de Holanda, né? E entre outros mais, o professor Paulo Emílio Martins, que também fez parte aqui os artigos contribuíram muito para a construção desse trabalho. Ainda nas conclusões, a consolidação da disciplina Administração Brasileira em nível institucional, não há consenso ainda, né, como nós podemos delinear uma superação de impasses, tá? Há umas limitações, né, no desenvolvimento desse trabalho, que são as escassez de trabalhos que abordam diretamente o tema administração brasileira, estudos organizacionais e as políticas de educação superior. A principal contribuição desse trabalho é a implantação, né, da disciplina administração brasileira, apontando o contexto nacional como um forte aliado na construção de conhecimentos que possam estimular o ensino e a pesquisa na graduação e pós-graduação. E as pesquisas futuras, né, elas poderão avançar ainda mais o debate para a consolidação da disciplina de administração brasileira e analisar o resultado prático de sua implementação.
Desde já agradeço a atenção de todos, né? Estão ouvindo aí a apresentação desse trabalho. Agradeço também àqueles que revisaram, analisaram o trabalho e pelo oportuno feedback, né? Que foi assim muito precioso para que em um futuro próximo eu possa submeter esse artigo a uma revista, tá bom? É isso, e agora eu sigo para as considerações da professora Natália. Tá bem. Obrigada, Gabriel. Parabéns pelo trabalho também, né? Acho que essas reflexões são super oportunas, né, que você apresentou. Eu fiquei aqui pensando um monte, né, que em muitas iniciativas, às vezes, que a gente vê, mas elas não são institucionalizadas, né? Mesmo como você colocou. E aí, o grande risco da não institucionalização é que, ao não institucionalizar qualquer abalo que exista, essas coisas são descontinuadas, né? Os esforços das pessoas são descontinuados. Então, acho que aí vem uma questão interessante desse teu trabalho, né? De reivindicar esse lugar da institucionalização de um campo disciplinar, né? Porque, de fato, todos os autores que você vai citar, desde a Maria Ceci, no Rio Grande do Sul, do Carriere, na UFMG, do Serva, aqui no Sul, na Federal de Santa Catarina, né? Todos esses autores que vão trabalhar essas perspectivas e retomar, né, a cultura nacional, a economia brasileira com suas características próprias, são aspectos que são de um movimento historicamente que vem sendo trazido para os estudos organizacionais, mas que encontra muitas vezes ressonância na formação do pessoal docente, mas que ele não se institucionaliza como uma política de elaboração disciplinar, como você colocou, né? Então, eu acho que isso é interessante, né? A ponto da gente, às vezes, não reconhecer esses teóricos e a sua produção original e predominantemente original, né? Nas suas perspectivas e talvez citar outros autores internacionais, né? E aí eu acho que as duas questões que talvez eu traria eu senti um pouco de falta de uma presença mais marcante do Guerreiro Ramos, como bem você mencionou no final, né? Que ele já faz essa nossa, ele abraça, né? Essa luta há muito tempo, né? Com a gente aqui, mas ao mesmo tempo é tão invisibilizado, né? No nosso ensino de estudos organizacionais, nem sempre você vê o Guerreiro Ramos vindo com essa crítica, você vê mais os autores internacionais e o Guerreiro Ramos que já faz a crítica não tá, né? E uma segunda questão que eu chamaria atenção e que talvez tenha um impacto interessante é que a própria invisibilização da administração brasileira na pós-graduação vai ter um efeito significativo nesse processo de institucionalização, porque aí você não tem a formação de sujeitos pensadores, pesquisadores e professores que considerem a administração brasileira. E isso tem uma raiz muito significativa que é o produtivismo, né? E se a gente não fala a linguagem dos periódicos internacionais, né? Aí muitas vezes a gente não consegue dançar a dança da publicação. Então, muitas vezes, em grande parte dos programas, né, você vai perceber que há uma invisibilização desses estudos, né? Mas acho que também você tem aqui alguns pares interessantes para conversar hoje, que são os professores que vão discutir as questões decoloniais, né, e as perspectivas pós-coloniais, que talvez podem ser interessantes se você for continuar essas discussões, essas pesquisas, talvez em outros momentos, né? Então, acho que o que teria para provocar para você são esses horizontes, assim, né? E também para a gente poder deixar a Jamile apresentar sem ela ter que correr com o tempo, eu vou deixar para a gente fazer uma réplica no final, pode ser, Gabriel? Para a gente não prejudicar ela, pode ser? Doutora, nossa, por mim, tá tudo certo aqui, tá Tá. bom? Então, Jamile, tudo bem para você apresentar? Tudo bem, vou começar aqui a projeção. Tá bem, Jamile, obrigada. Vocês confirmam para mim se está aparecendo?
Agora está sim, Gemília. Está aparecendo. Pode ficar à vontade para fazer a apresentação. Ok, então, obrigada. Bom, é, eu sou a Jamile, né? Sou aluna do CPAD, da UFMG, no doutorado em administração, e esse trabalho, na verdade, ele já é um pouquinho do que a gente vem discutindo e pensando na temática dos estudos aqui da minha tese, né? Então, na minha tese, o meu objeto de estudo é exatamente a economia circular. E na economia circular, vários aspectos dela, né? A gente está considerando até então. Então, inicialmente, a ideia é estudar um pouquinho das práticas organizacionais de cooperativas e associações, e nesse, essa aproximação inicial desse objeto de estudos, né, a gente acabou chegando na questão dos catadores, e mais especificamente como que se dá a atuação desse ator, né, que é tão essencial dentro desse modelo econômico, como que isso está sendo posto, né? Então, a ideia aqui desse trabalho é apresentar perspectivas analíticas da relação entre economia circular e catadores de materiais reciclados sob as lentes epistemológicas das ciências sociais aplicadas, né? Então, principalmente considerando essa necessidade que a gente tem, né, de escolher uma abordagem que a gente vai seguir, né, na nossa pesquisa, no nosso estudo, a gente acaba se deparando com esse momento, né, de entender as abordagens existentes e entender como que a gente se coloca, né, em cada uma delas de acordo com a nossa pesquisa. Então, isso aqui é fruto, na verdade, de fazer uma análise das abordagens, de como que esse tema, esse objeto de estudo, ele se encaixaria em cada uma das abordagens ou das lentes epistemológicas, né? Bom, então, a ideia... Só para mim, pela apresentação. Bom, então, para a gente chegar na questão da economia circular, né, a gente parte do contexto econômico no qual a gente está inserido, né? Então, quando a gente discute ou escuta, né, as discussões sobre os problemas socioambientais, a questão da degradação ambiental, né, a gente sempre relaciona muito esses problemas com as práticas das próprias empresas, né? Que são problemas que vêm se acumulando aí desde o período da Revolução Industrial e, claro, que ultimamente de uma forma muito mais intensiva. Então, dentro dessas discussões de como lidar com esses problemas ambientais, né, que surge aí a questão do desenvolvimento sustentável, do ecodesenvolvimento, da sustentabilidade empresarial, e a gente tem a economia circular como uma possibilidade da gente tentar reverter esse cenário que a gente se encontra, né? Não quer dizer que é a opção mais adequada, mas é a opção que tem se discutido muito recentemente. Esse contexto econômico tradicional no qual a gente está inserido, né, se chama a economia linear, na qual a gente tem as etapas de extração da matéria-prima, né, e daí a gente tem a transformação dessa matéria-prima na etapa de produção. A gente tem, na sequência, o consumo desse bem que foi produzido e, por fim, o descarte, né? Então, esse cenário, esse contexto aí é o que molda o que a gente chama o que acaba resultando nos problemas socioambientais. A economia circular, ela vem como uma proposta de ser um modelo alternativo no sentido de ela ser um ciclo de desenvolvimento que é tido como positivo,
Positivo no sentido de que essa ideia de extração, produção e descarte, ela seja alterada, né? Então, a gente teria a etapa da extração, da produção, do consumo, e também teríamos a etapa do descarte, porém a gente não finalizaria nessa última etapa, né? Desse descarte a gente desmembraria para várias outras etapas, a gente teria aí a possibilidade de reuso, de remanufatura, de reciclagem, né? Para que esse resíduo que é descartado, ele tenha a possibilidade de, inclusive, voltar ao processo produtivo como um insumo. E com isso a gente tem a diminuição da extração de matéria-prima. Então, ela tem essa característica de ser positiva, de ser contínua, né? E focada na valorização de recursos e minimização de resíduos. Eu vou só adiantar para essa figura aqui, mas eu volto para aquele slide anterior, né, que essa figura aqui é chamada do diagrama borboleta da economia circular, que ela mostra como que se daria essa mudança nesse processo econômico, né? Então, eu vou falar rapidamente porque não é o foco aqui. Então, a gente tem desse lado verde aqui o que se chama de ciclo biológico, e tem como foco aqui os produtos orgânicos, né? São aqueles que eles podem retornar à natureza. E do lado azul, os chamados resíduos técnicos, que são aqueles que voltam, mas eles não vão para a natureza, né? Eles voltam para o sistema produtivo, através dessas práticas que eu mencionei, de reuso, remanufatura ou a reciclagem. E aí, esse modelo econômico, ele traz para a gente uma série de atores que estão envolvidos e que são necessários para que ele ocorra. E um dos atores, né, que a gente visualiza como sendo muito importante para que esse modelo econômico ele realmente se efetive, e isso falando a nível nacional, né, porque aqui no Brasil a gente tem muito forte a figura do catador de materiais recicláveis, mas se a gente for analisar a economia circular em outros países, essa configuração dos agentes muda um pouco, porque nem em todo lugar existe o agente do catador. Então, essa análise aqui é mais uma análise a nível Brasil, né? Então, esses catadores, eles são tidos como um protagonista que é invisibilizado, né? Apesar de eles serem essenciais, né? Porque são eles que fazem a coleta, a triagem e muitas vezes a reciclagem também, eles não são devidamente valorizados dentro da cadeia. E essa desvalorização, ela, inclusive, se dá em várias instâncias, né? A gente verifica essa desvalorização no nível político, no nível econômico e no nível até da sociedade. A sociedade ela acaba também por fazer perpetuar essa invisibilização do catador, né? Então, eles são importantes exatamente porque hoje eles são responsáveis eles operam mais de 90% das triagens, das unidades de triagem, né? E, mesmo assim, eles atuam em meio à vulnerabilidade, informalidade, insalubridade, marginalização, falta de reconhecimento e vários outros elementos. Então, a relação economia circular e catadores é uma relação que precisa ser, né, realmente analisada a fundo, e há a possibilidade de se analisar essa relação por diversas abordagens epistemológicas. E a questão é, qual abordagem é mais indicada para fazer essa análise, né? Se é que existe uma que seja mais indicada, ou o que cada abordagem traz para a gente como resultado que a gente pode considerar ou até auxiliar na escolha da abordagem mais adequada a ser utilizada, né? Bom, então, essa pesquisa, né, ela teve como pergunta como a complexa relação entre a economia circular e o papel dos catadores pode ser analisada a partir das diversas abordagens epistemológicas das ciências sociais aplicadas. Então, o objetivo aqui é exatamente analisar cada uma das diferentes abordagens epistemológicas, e aqui, né, só clareando quais são, né, a positivista, a funcionalista, a estruturalista, a interpretativista, pós-estruturalista e crítica e dialética.
Então, como essas abordagens, elas fornecem lentes distintas para compreender o papel dos catadores de materiais recicláveis na economia circular, revelando novas perspectivas e desafios. Né? Então, esse trabalho ele é um ensaio teórico, qualitativo, né? Que ele vem com essa ideia de explorar as lentes epistemológicas. E aqui tem-se como a base, né, que fundamentou essa análise, exatamente a necessidade de diálogo e combinação entre as abordagens, desculpa, que é proposta pela Ana Paula Paz de Paula, né? Então, fazer esse diálogo e essa combinação numa tentativa de superar a incompletude cognitiva, né? Naquele entendimento de que não há uma abordagem que seja completa, né? Então, a ideia aqui é fazer o diálogo, propor um diálogo e combinação entre as abordagens. Bom, no trabalho eu falo especificamente sobre cada uma das abordagens, né? Para cada uma delas eu trago um autor. Seria até interessante fazer uma discussão entre autores, mas o trabalho ficaria muito longo. Então, eu trouxe um autor para cada abordagem e, como é muita coisa, eu acabei não colocando cada uma aqui, porque a apresentação ficaria muito longa. Então, eu trouxe apenas essa tabela aqui, que é uma tabela síntese, que também está lá no trabalho, que ela faz, né, ela resume, né, tudo que foi posto. Então, como cada uma da abordagem ela contribui, qual o fundamento de cada uma dessa abordagem, dentro do contexto a ser estudado, quais tipos de perguntas seriam utilizadas por cada uma das abordagens, quais seriam os métodos de investigação para cada uma das abordagens e os limites que elas apresentam. Eu não vou falar tudo aqui também, porque é muita coisa, então vou só pontuar aqui alguns pontos que são interessantes em cada uma delas. Então, na abordagem positivista, né, a gente tem o entendimento de que ela quantifica e mede, revelando o impacto do material, falando especificamente da temática, né? Então, aqui a gente poderia perguntar qual o volume médio de materiais recicláveis, qual a correlação entre o nível de investimento e a infraestrutura da coleta seletiva, qual o impacto econômico da atividade, né? E tudo isso poderia ser feito utilizando surveys, questionários, análise estatística, levantamento de indicadores. Porém, é uma abordagem que traz como limites, né, o fato dela silenciar as vozes e as experiências, né? Além dela silenciar também a subjetividade. É uma abordagem que ela preza muito pelo realismo, pela objetividade. A funcionalista, ela tem como atributo o fato de ela mapear o papel e a contribuição sistêmica. Então, poderia se perguntar qual o impacto quantitativo dos catadores na taxa de reciclagem urbana, como suas atividades contribuem para a eficiência da economia circular. E nela também a gente poderia utilizar surveys, análise estatística, modelagem de processos e outras, né? Como limites, a gente tem que ela pode obscurecer as desigualdades e os conflitos inerentes dentro do contexto. A estruturalista, ela é uma abordagem que ela desvela as forças invisíveis que moldam a existência dos catadores. Então, aqui a gente perguntaria quais são as estruturas econômicas e sociais que moldam o trabalho desse catador, quais as estruturas invisíveis que sustentam essa marginalização dos catadores dentro da cadeia da reciclagem, né? E aqui a gente já vê uma mudança nos métodos de investigação. A gente poderia fazer uma análise de redes sociais, uma análise de políticas públicas, um estudo de caso, né? E é uma abordagem que ela pode negligenciar algumas questões aqui que seriam fundamentais de se considerar, né? Na interpretativista, a gente tem o atributo de que ela dá voz aos sujeitos, ela revela suas percepções e significados. Então, aqui a gente poderia perguntar como os catadores significam seu papel na economia circular, quais os sentidos atribuídos pelos catadores ao trabalho da reciclagem. Então, aqui a gente já mudaria a nossa abordagem, né, focando no sujeito. Aqui a gente poderia utilizar entrevistas em profundidade, grupos focais, etnografias. Então, a gente tem uma abordagem metodológica que é completamente diferente das que foram apresentadas até então, e como limites, né, que pode ter dificuldade em generalizar ou abordar as macroestruturas de poder.
na pós-estruturalista, ela desestabiliza discursos e identidades, ela expõe as relações de poder e as construções sociais. Então, aqui a gente poderia entender quais são as narrativas sociais que invisibilizam o trabalho dos catadores, como os jogos de linguagem e poder definem os papéis dos catadores nas políticas públicas. E isso poderia ser feito através de análise de discurso, genealogia, também a etnografia, porém, uma abordagem que pode ser vista como excessivamente abstrata. E, por fim, a gente tem a dialética crítica, que ela analisa as contribuições e as dinâmicas da mudança, além de denunciar a exploração e busca a transformação. Então, aqui a gente poderia, né, se questionar quais são os mecanismos causais que explicam a permanência da informalidade entre os catadores na economia circular, quais mudanças estruturais são necessárias para transformar essa realidade social. E, como método, a gente teria triangulação, análise de mecanismos causais, estudo de caso, porém, como limites, a gente tem que ela precisa ter, é preciso ter cuidado para não cair em determinismos ou esquematizações excessivas. Bom, então, em síntese, a gente percebe que para a gente fazer uma análise completa, a gente percebe que nenhuma lente ela é suficiente por si só, né? Cada uma traz uma análise parcial, e que é imperativo se compreender a compreensão abrangente de uma temática, ele exige realmente um diálogo e a combinação, né, das várias perspectivas aí. Então, como contribuição desse ensaio, ele sublinha a importância da reflexão epistemológica na pesquisa, e, como uma possível implicação prática, a questão de se impulsionar políticas públicas mais eficazes e equitativas que considerem a eficiência e a estrutura de poder e significados. Então, só para finalizar, o catador ele é, sim, um ator complexo dentro do contexto da economia circular e que essa transformação social ela é possível através de pensamento crítico e uma ação engajada. Então, eu trago aqui como sugestões para pesquisa futura, propondo estudos de abordagens multimétodos e transdisciplinares, né, qual e quant, assim como aprofundamento das tensões dialéticas das possibilidades e emancipação dos catadores. É isso, gente. Obrigada. Aqui tem são as principais referências, né, como eu citei na apresentação, que foi utilizada para cada uma das abordagens. Obrigada. Obrigada, Jamile. A gente está estouradaço no tempo, né? Mas enquanto a gente não cai, eu tenho uma coisa para técnica para falar, né, Carol? Acho que temos uma avaliação para preencher, então tá lá no chat um linkzinho. Carol pode botar ele de novo para mim lá, né? Que daí eles podem preencher a avaliação. E Jamile, só para fazer uma contribuição assim sobre o teu trabalho, né? Eu acho que é super interessante olhar todo esse percurso que você fez. E talvez uma coisa que fosse legal de chamar a atenção é que quando você olha para a relação entre o catador e a economia circular, você tem um objeto. E esse objeto ele é indisciplinado. Então não há abordagem específica que possa dar conta dele, né? Então, ao ser indisciplinado, a gente precisa ter um olhar e a gente pode produzir conhecimento sobre ele de diferentes formas. Eu acho que essa é a grande olhar legal, né, que o teu trabalho traz, e eu chamaria atenção para isso. Acho que isso pode ser destacado como uma grande compreensão, né? Porque a gente sempre tenta escolher abordagem, mas o nosso objeto ele é indisciplinado, a gente não tem como colocar ele, né, enquadrar ele dentro de uma disciplina específica, né, numa caixa, num paradigma, ou seja lá, o que a gente puder entender que a epistemologia possa ser, né? E esse teu trabalho chama atenção para isso, então acho que era bem legal de repente, né, você destacar essa grande contribuição que ele traz quando você faz todo esse percurso de análise, né? Então, parabéns. Obrigada. A gente tem que encerrar, senão a gente vai cair, né, Carol? É isso? Vão expulsar a gente, né? Eu não sei se ela cai automático, não, mas acredito que Tá. sim, porque deu tempo, né? Tá. Então, gente, eu queria agradecer, né? Primeiro, em nome do tema, por vocês terem considerado submeter para a gente. Isso engrandece a possibilidade da gente pensar em perspectivas, né, diferentes na produção de conhecimento e administração. Então, acho que é muito legal, eu fico muito feliz, né,
com o acolhimento de vocês, com a disponibilidade em virem para discutir, assim, né? Trazerem os pontos de vista de vocês. Eu tenho pena que a gente tem pouco tempo, né? Então a gente não consegue discutir de fato tão profundamente, né? Mas espero que vocês continuem vindo para essas discussões. Desejo um excelente evento, né, para todo mundo aí do CMEAD. Agradeço a Carol, né, pela parceria. E a todos vocês, né, pela apresentação e parabéns pelos trabalhos que realizaram. Continuem firmes aí, né, nesse caminho de pensar a administração e as organizações de uma forma não convencional, que eu acho que é isso que talvez vai trazer a possibilidade da gente solucionar esses problemas complexos que cada um de vocês endereçou nos papers que apresentaram, né? Obrigada. Parabéns, gente. Bom congresso. Obrigada, Natália. Obrigada. Tchau, bom trabalho. Tchau, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E parabéns aos colegas.